Deus abençoe vocês profundamente, que seja um momento muito bom diante de Deus. Nós temos várias pessoas queridas aqui conosco. Eu louvo a Deus pela presença da família Bruno que veio nos visitar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom seria se vocês viessem para sempre, né? Um dia a gente vai ficar para sempre, né? Um dia nós vamos estar para sempre juntos. Louvado seja o nome do Senhor. E você que está nos ouvindo, você que tirou tempo hoje para assistir o culto junto com a gente. Eu tenho uma coisa que eu vou fazer hoje. Aqui está a Bíblia que eu usei durante todos esses anos com vocês. Durante todos os anos que você me conhece, essa Bíblia nos últimos 36 anos tem andado comigo. Ela está bem arrebentada. Mas o bom é que eu não estou arrebentada, viu? Porque quando a Bíblia está arrebentada, a dona da Bíblia não fica, tá bom? A pessoa só fica arrebentada se a Bíblia dela está intacta. A minha Bíblia está ainda precisando dar uma descansada, a bichinha já não tem mais espaço. E hoje eu estou inaugurando uma nova Bíblia para esse sermão com vocês. Eu vou usar a Bíblia que o pastor Reutemann deu para mim. É uma Bíblia grego, hebraico, português, inglês, tem um monte de coisa. Ele me deu uma Bíblia poderosa. E eu vou começar a escrever ela hoje junto com vocês, tá bom? O livro que eu tenho, me dá o livrão também, ó. Este é o livro que a gente usa, tem 10 livros do Espírito de Profecia juntos, num só. Esse livro é o segundo que eu marco e grifo e coloco detalhes ali, e comentários, etc. O primeiro eu dei para o meu filho. Ele tem lá na casa dele, o primeiro, e eu comprei um outro e já está comigo, acho que tem uns 8 anos já. Então, eu já vou dar esse segundo também, já está na hora de dar esse daqui. Diz ali a Paula, eu quero! Esse daqui já tenho que dar, esse livro, para eu comprar outro e começar, porque já aí fica todo escrito, todo mexido, né, Léo? Todo ajustado. E que Deus nos ajude. Então, hoje começamos uma nova parte do trabalho de Deus, do trabalho do Senhor. Eu preciso que agora você tenha mais concentração do que qualquer dia que você nos ouviu pregar. Na série do Espírito Santo que nós estamos fazendo, este é o último sermão. Mas eu peço que você agora, em nome de Jesus, peça porção dobrada do Espírito de Deus. Você vai pedir. Porque o que nós vamos falar hoje é muito sério, é o último sermão. Fale você com Deus agora. Você que está em casa, fale com o Senhor. Crianças, façam tudo para agora ficarem quietinhos. Agora é o momento de vocês com Deus. É o momento do Senhor, aprendam agora. Fale com o Senhor, peça forças do céu. Você e Deus. Você que está em casa, faça isso também. Pai Santo, misericordioso Senhor, eu não preciso lhe implorar que nos ajude. O Senhor é o nosso Deus. Mas diante de todo o universo, para que eles descubram, entendam, compreendam que nós confiamos em Ti e dependemos de Ti, eu te peço porção dobrada do Teu Espírito para explicar estas coisas que Tu me mostrastes. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Muito bem, eu quero comentar uma coisa com você, para você entender o que nós vamos falar hoje de manhã. Eu quero que você pense sobre as funções de Jesus. Bora. As funções de Jesus lá antes dele criar alguma coisa. Qual eram as funções dele? Pensem. Espera aí. Antes dele criar alguma coisa, quem ele era? Bora, pensem lá. Era o quê? Deus. Ok, ele era Deus. Espera aí, mas ele já era, naquela época, Salvador? Sim. Não, vocês têm que pensar sobre isso. Ele era Salvador do quê, se não tinha pecado ainda? Bora, pensem para vocês pensarem. Sim, isso aí porque ele já sabia que seria. Mas para a humanidade, para os anjos, ele já era? Pensa. Eu estou perguntando para você, imagina. O que Jesus era antes de existir o pecado? Bora. Criador. Criador, quando ele começou a criar.
houve uma época que ele não tinha criado nada, sim ou não? Vivia antes de tudo, antes de qualquer coisa. Ele era Deus. Mantenedor. Mas mantenedor do quê? Presta atenção. Antes de tudo acontecer. Eu quero que vocês imaginem quem era Deus, quem era a divindade antes de qualquer coisa ser criada. Bora. Não começa com conjectura, vai, seja claro. Antes de existir qualquer coisa, ele era o quê? Deus, sim ou não? Quando ele começa a criar, ele é? Mas ainda não tinha o pecado. Entenderam? Prestem atenção no que vocês precisam entender. Quais eram as funções de Jesus, de todos os seres? Imagine um momento em que Deus começa a criar tudo. E cria os anjos, e é mostrado aos anjos o trabalho de Deus como Criador. Mas naquela época, anjo nenhum, ser nenhum do universo, entendia que Jesus era também Salvador. Por quê? Porque não tinha pecado nenhum para salvar. Sim ou não? Não tinha nada. Não precisava. Também criar foi um ato que Deus mostrou na frente dos anjos quando criou Adão. No momento em que Jesus começa a criar Adão, os anjos entenderam o que é ser criador. Embora eles tenham sido criados, só entenderam quando viram Adão sendo criado. Vocês entenderam isso? Sim ou não? Agora te assusta. Quando a humanidade peca, Jesus começa a fazer o que com a humanidade? É uma outra função que Jesus mostra diante do universo. Era o mesmo Jesus, mas com diferentes o quê? Funções. Eu preciso que vocês prestem muita atenção aqui. Só que depois que Jesus morre na cruz do Calvário, que ele é um grande salvador da humanidade, ele tem outra função ainda. Qual é a outra função que ele tem? Intercessor, sumo sacerdote, vai lá trabalhar em nosso favor, diante do Pai. Esta função não é uma função interessante? Sim ou não? É o mesmo Jesus com diferentes? E essa daqui? Olha só, intercessor. E essa outra? Juiz. É o mesmo Jesus com diferentes funções? Sim ou não? Hoje você vai entender funções do Espírito Santo. Funções do Espírito Santo. Você precisa entender isso aqui para que você compreenda a seriedade de uma coisa. Quando Jesus disse o outro Consolador, ele estava querendo dizer o quê? O que é que estava na cabeça de Jesus neste momento? Essa é uma parte importantíssima para você entender. E eu peço que em nome de Deus você use tudo que você puder para entender. Hoje você vai precisar de mais atenção e mais concentração do que nos outros sermões que eu fiz do mesmo assunto. Porque você vai precisar entender algo muito sério diante de Deus. Abra sua Bíblia em São João 7,39. Vamos ler juntos. E eu vou ler na minha Bíblia nova. Muito gostoso ter uma Bíblia nova. Porém, é uma Bíblia que não está folheada, né? Vamos lá, São João 7. Abre a Bíblia para você poder entender uma coisa interessante que Deus gostaria que nós entendêssemos. Vamos lá, São João 7. Todo mundo abra. O verso 39 diz assim. Eu vou ler com vocês. Olha só. 7. São João 7, 39. Todo mundo abriu? Diz assim. Olha só. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado. Porque ainda Jesus não tinha sido o quê? Eu preciso perguntar a vocês e agora vocês vão me responder. Esse texto está dizendo que o Espírito Santo ainda não tinha sido dado. É sinal que ele não existia antes deste dia que Jesus está falando? Não? E por que esse texto está falando isso? Leia o texto, bora? 1, 2, 3. E disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Ué, por que Jesus está dizendo isso daí? O Espírito Santo não existia no passado? Deste dia que Jesus falou isso, para trás, não existia Espírito Santo?
não tinha sido dado? Por que Jesus está dizendo que não? Agora confundiu, porque nesse instante vocês falaram que o Espírito Santo sim. Agora está falando, não tinha sido dado. Tinha sido dado ou não tinha sido dado? Nós temos que estudar isso agora, para que vocês entendam a seriedade desse texto. O Espírito Santo não tinha sido dado como? Quem trabalhava no passado, na época dos patriarcas, na época dos reis, na época de todos aqueles que viveram antes dessa data? Quem era? Quem era que trabalhava na época junto com os que lideravam a igreja de Deus? Quem foi que falou com Maria? Olha que interessante, diz que o que você gerar vai ser pelo... então tinha antes. De onde vem esse texto? O próprio Jesus foi batizado pelo Espírito Santo. Sim ou não? Então, por que esse texto existe? O Espírito Santo, sim, existia antes e trabalhava antes do dia de Jesus falar em São João 7,39. Isso. De onde vem esta ideia? Por que existe essa frase? O que é isso que o Espírito Santo não tinha sido dado? Eu me lembro que eu cheguei num banco para abrir uma conta nos Estados Unidos, e eu era imigrante com minha carteirinha de imigrante na mão. E eu cheguei lá para abrir a conta, e o homem que me atendeu era um brasileiro naturalizado americano, e disse para mim, o que você está fazendo aqui? Eu disse, eu sou missionário. Ele falou, então me explica por que o Espírito Santo não havia sido dado. Ele fez essa pergunta para mim, sentada na frente da mesa dele. Aí eu peguei e comecei a tentar discorrer o assunto, e ele me disse bem assim, o Espírito Santo não tinha sido dado. Não adianta querer me dizer, porque o texto está dizendo isso. E a minha pergunta para você que está aí sentado é, quem era que estava envolvido com Maria no nascimento de Jesus? Quem era que desceu sobre Jesus em seu batismo? Quem era que trabalhava no passado com os servos do Senhor? Para isso, eu preciso minha Bíblia velha. Me dá minha Bíblia velha, porque eu preciso falar uma coisa para vocês, tremenda, que é preciso que vocês entendam. Gente, que feio, né? Pegar uma Bíblia assim, porque toda vez que vocês me veem trabalhando com a Bíblia, ela está bonitinha dentro de uma caixinha, né? E agora eu estou com ela sozinha. Dá uma olhada isso aqui, ó. O Espírito Santo estava na criação, Gênesis 1, 2, sim ou não? Estava. O Espírito Santo guiava o povo de Deus, Salmo 143, 10. O Jó, ela diz que o Espírito Santo se afasta das pessoas. Olha que coisa interessante. E ele já se afastava mesmo desde Gênesis 6, 3. Porque meu Espírito não habitará para sempre com esse povo. Sim ou não? O Espírito Santo estava no passado, sim ou não? Então, por que esse texto? De onde vem esse texto? O que isso tem a ver com o que nós precisamos aprender hoje? Esse texto não significa que o Espírito Santo era desconhecido ou que não existia antes. É que a maneira como ele se apresentava era diferente do que se apresenta agora. Assim como Jesus tinha diferentes funções, o Espírito Santo também diferentes funções. Leiam esse texto aqui. Quando quer dizer que ele não tinha sido dado na sua... Leia o texto agora, vamos lá. Durante a era patriarcal, a influência do Espírito Santo tinha sido muitas vezes revelada de maneira muito notável, mas muda a situação agora, sim ou não? Sim ou não, senhores? Então, claramente, quando o Senhor Jesus estava dizendo que o Espírito Santo não tinha sido dado, o que ele estava querendo dizer não tinha sido dado na sua... Repitam comigo. Não tinha sido dado na sua... Plenitude. O que é plenitude? Pensa. Bora. Completo, totalidade, poder maior. Não tinha sido dado na sua plenitude. Veja, no grande plano da redenção, Igor, o Espírito Santo, até aquele momento de João 7,39, abre bem seu ouvido, até aquele momento, o Espírito Santo tinha um tipo de trabalho, então teria outro. O próprio texto responde por que ele não tinha sido dado. Quer entender? Vamos entender qual é o texto. São João 7,39. Vamos analisar o texto? Vamos lá. Por que o Espírito Santo nunca tinha atuado na sua plenitude? Por que ele nunca tinha atuado na sua plenitude? Por quê?
O texto explica. Porque Jesus ainda não tinha sido o quê? Leia o texto lá, ó. Ele estava se referindo, ó, lê comigo. Ele estava se referindo, aqui, ó, gente, ó. Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito Santo não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora. Como é? Então, na hora que Jesus fosse glorificado, ia mudar o tipo de função do Espírito. Ia ser dado no quê? Na sua plenitude. O que é isso? Você vai se assustar. Gente, entender isso parece que mexe todas as células da minha vida cristã. Quando o Espírito Santo fosse dado, era um sinal que Jesus tinha sido glorificado. O que é isso, ser glorificado? O Espírito Santo só viria se Jesus fosse glorificado. Só viria em sua plenitude se ele fosse glorificado. O que isso quer dizer? São João 13:31. Vamos dar uma olhadinha o que significa Jesus ser glorificado? Corre, pega na sua Bíblia. São João 13:31, vocês vão se assustar agora. Vai lá. Gente, é importante demais vocês não só me ouvirem, vocês têm que ler isso na Bíblia. Se vocês pegarem uma Bíblia, muda completamente ler na Bíblia a informação que eu estou dando. São João 13:31 diz assim, ó. Todo mundo acha? Todo mundo achou? Pega. Não deixa de ler isso aí, você vai gostar agora. Não deixa de ler, você vai gostar de entender isso. Então a gente sabe que o Espírito Santo não tinha sido dado em sua plenitude, porque Jesus não tinha sido o quê? O que significa isso? Isso aqui é teologia pura. Vocês vão gostar demais de uma coisa. O que é Jesus ser glorificado para o Espírito Santo vir em sua totalidade? Antes ele era só um poder, e agora? Vai fazer o quê? Vamos lá? O 13:31 diz o seguinte, eu vou ler com vocês, ó. Tendo ele, pois, saído, falando de Judas aqui, disse Jesus, agora é o quê? Glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado. Peraí. Por que Jesus estava falando que quando Judas saísse para traí-lo, Jesus seria o quê? O que é a glorificação de Jesus? Sua morte, sua ressurreição e a apresentação diante do trono de Deus. Estes textos mostram a glorificação de Jesus. A glorificação de Jesus não é ele ser coroado, é ele receber e morrer pela humanidade. É ele trabalhar pela humanidade, ele lutar pela humanidade. É a exaltação à direita de Deus. Por quê? A humanidade foi aceita. Quantos de vocês lembram disso? Que quando Jesus subiu ao céu, a primeira coisa que aconteceu foi: a humanidade foi aceita. Essa é a glorificação de Jesus. O fato de Jesus dizer de Judas, agora eu vou ser glorificado, e meu Pai vai ser em mim. Por quê? A razão da vida de Jesus não era ser coroado. A razão da vida de Jesus era que quem fosse aceito? Quem, gente? A humanidade. Isso era glória para Jesus. Que a humanidade fosse aceita. Até então a humanidade não tinha sido aceita. Quando a humanidade foi aceita? Depois da morte de Cristo. Na morte de Cristo a humanidade foi aceita. Isso é muito sério. Então a glorificação aconteceu ali. E o que aconteceu depois? Pedro também vai nessa linha. Pedro também entende isso. Atos 2, 32 e 33. Abre lá em Atos, corre lá. Vamos lá para ver se é só João que pensa assim. Atos, por favor, observe isso daqui, você vai gostar demais. Atos 2, o próprio João também fala sobre isso e Pedro fala isso. Atos 2, dá uma olhadinha, verso 32 e 33, diz assim. Olha o que você vai ler agora. Gente, peguem isso com caneta e papel e vejam. 32 e 33 diz, Deus ressuscitou a esse Jesus, do qual nós somos testemunhas. Agora veja o 33. De sorte que é exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que agora vedes e ouvis. Espera aí, Pedro está dizendo o quê? Foi assim que Jesus foi exaltado, que ele mandou o quê para a terra? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo só podia ser mandado se acontecesse o quê? Se Cristo subisse e fosse o quê? Recebido, exaltado. Quando que Jesus foi exaltado? O que significa Jesus ser exaltado? Quando a humanidade foi recebida, aceita. A exaltação de Jesus não é alguém mandar um elogio para ele. A exaltação de Jesus é quando ele mostra a humanidade, diz aqui, ó, cumpri meu trabalho.
Fiz a minha parte de trazer a humanidade diante de todo o universo. Isso é exaltação de Jesus. Isso é exaltação do Deus Pai. Entenderam isso ou não? Só que na hora que ele sobe ao céu, olha que coisa linda. Agora ele tem autoridade de mandar para a igreja algo. O que ele manda para a igreja? De uma forma diferente do que era mandado antes. Que forma foi mandada? De que forma foi mandada depois da morte de Cristo? Leiam isso daqui agora que você vai se assustar. Pedro explicou que Jesus concluiu sua missão e então mandou o Espírito Santo em quê? Então leia a próxima frase. Então, sem Gólgota, não haveria o quê? Leia de novo. Então, sem Gólgota, pode falar de novo. Então, sem Gólgota, não. Você já entendeu a coisa aqui? Sim ou não? O Pentecostes foi uma das maiores manifestações do céu na terra. Esta manifestação aconteceu após a morte de Jesus e após ele subir ao céu. Quando ele sobe, entrega a igreja e ele manda o Espírito Santo em sua plenitude, não como era mandado antes. Por que em sua plenitude? Agora vocês vão ver um negócio maravilhoso. Então explode uma nova era entre os filhos de Deus. A era da plenitude do Espírito Santo. Sob um poder pleno, diferente de como havia se manifestado até então. Entendeu isso, Paula? Era completamente diferente do que havia sido até neste momento. Todos os discípulos entendiam que o Espírito Santo era um poder. No Velho Testamento, o Espírito Santo era mostrado como um poder. Só no finalzinho do Velho Testamento tem alguma característica de personalidade. Eu vou repetir o que eu estou falando. No Velho Testamento inteiro, o Espírito Santo é mostrado como um poder. Um poder sobre os reis, um poder sobre as pessoas. Agora, então, tinha uma nova fase do trabalho do Espírito Santo. Qual era essa nova fase? Que se inicia no Pentecostes. Era o quê? Assumir a igreja. Leia isso aí. Essa nova fase teve início no quê? No Pentecostes. E surgem perguntas. O que mudou e o que não mudou na obra do Espírito Santo após o Pentecostes? Sabe onde vamos encontrar essas respostas? O que mudou no Espírito Santo do Velho Testamento e no Espírito Santo do Novo Testamento? Numa parte da vida do Espírito Santo aqui e uma vida ali. O que mudou? Sabe onde é que a gente encontra essas respostas? No sermão de despedida de Jesus, ó. Quando Jesus começa a se despedir dos discípulos, ele explica isso. Abre a sua Bíblia em São João 14. Rapidinho, gente, pega a sua Bíblia. São João 14 é um dos sermões mais fantásticos de Jesus. Você deveria ler isso muito. São João 14 a São João 16. É um sermão de despedida, onde ele explica para os discípulos o que é que ele vai fazer ao ir embora. Ele explica, eu estou indo embora, mas eu vou fazer tal coisa. Eu estou indo embora, mas vocês não vão ficar órfãos. Quando eu vi Paula vindo aqui na frente, falando sobre isso com os menininhos, eu falei, o Espírito de Deus trabalhou, porque eu não toquei uma vez no assunto com ela sobre isso. As criancinhas também precisam entender, irmãos, isso que eu estou falando para vocês, todos precisam entender hoje de forma especial. Eu estou orando a Deus, estou implorando ao Senhor que todos os internautas entendam. Se o povo adventista entender isso aqui, terá entendido muita coisa. Vamos lá. No discurso de despedida de Jesus Cristo, antes de ir para o céu, ele mostrou alguma coisa para os discípulos, que é um clique na nossa mente de entender o Espírito Santo. Vamos lá? Vamos descobrir três aspectos importantes. Quem é o Espírito Santo após o Pentecostes? Após o Pentecostes, tá certo? Antes, a gente sabe que ele era visto como um poder. Muito bem. Como é que era visto antes? Tá, e só no pedacinho finalzinho do Velho Testamento aparece ele como personalidade. Personalidade e poder é coisa diferente, sim ou não? Mas dá uma olhada aqui. No Velho Testamento, o Espírito era revelado como um poder. Poder que invade, poder que vem de fora, que penetra na terra, como um poder capacitador, sustentador, vitalizador, que capacitou juízes, reis, guerreiros e artistas. Sim ou não? Lembra que entrou em Bezalel, o Espírito de Deus, capacitou os reis, deu capacidade para vencer guerras, não sei o que, um monte de coisa. Mas é visto como um poder. Só no fim do Velho Testamento aparecem alguns vestígios de personalidade do Espírito Santo.
Mas as pessoas compreendiam que o Espírito Santo era apenas um poder capacitador que emana de Deus. Entendeu isso? Agora veja quando mudou. Mas agora Jesus vem e imprime no Espírito Santo um caráter o quê? O que é um caráter pessoal? Vamos lá, todo mundo pensando. O que é um caráter pessoal? Qual a diferença entre personalidade, caráter pessoal e só um poder? Qual a diferença? Age, tem sentimentos, mostrando que o Espírito Santo não é apenas um poder. Vamos entender? Para eu explicar melhor para vocês, Espírito Santo é a cópia de Jesus. Sabia? Imagine se a gente tivesse 2 Jesus. Imagine. Iguaizinhos. 2 Jesus tão iguais, que te confunde, dando a impressão que um é o outro. Imagine isso. A cópia de Jesus Cristo. Eu quero que você fique com isso na cabeça para você entender o que eu vou fazer agora. Falar de Jesus é falar de quem? E falar do Espírito Santo é falar de quem? Veja aí no sermão de Jesus em São João 14,16. Os discípulos eles estavam muito nervosos, porque Jesus estava dizendo que ia embora, né? Aí Jesus diz assim, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vai lá, São João 14, vai lá, o verso 16, diz assim. Presta atenção aqui agora, olha o que diz. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Outro quê? Consolador. Para que fique convosco por quanto tempo? Jesus está tentando consolar os discípulos, isso fica tranquilo. Eu não vou estar com vocês, mas em pessoa aqui, né? Quem que vai estar com vocês? O Espírito Santo que vai estar com vocês, vai consolar vocês. E ainda diz assim, ó, a palavra que usada aqui, quando Jesus falou, vou mandar outro consolador, é paracletos. Ué, paracletos é como se fosse um poder, olha para cá. Aí os discípulos podiam até dizer para Jesus, Jesus, o senhor vai mandar um poder no seu lugar? Mas aí Jesus coloca uma palavra antes, alós paracletos. O que significa isso? Meu bem, fica de olho agora que eu preciso daquele videozinho pequeno. Aquele que virá é igual a mim. E Jesus tinha o quê? Forma. O que significa alós paracletos? Paracletos significa poder. O que é alós? Igual. Pessoal, igual a mim. Do mesmo jeito que eu. Não é algo que você não consegue sentir. Está ali. Ó. Olha que coisa interessante. Quer ver isso? Eu fui atrás do professor de grego e hebraico daqui da escola. E eu pedi para ele, que é o pastor Eliazar, né? Pedi, pastor Eliazar, faz um vídeo aí para mim e me manda para eu passar na igreja sábado de manhã. Para eles entenderem que eu não falo grego, mas o senhor fala, né? Por favor, explica para mim o que é isso de alós que Jesus falou. Jesus não simplesmente disse e falou que estava mandando um ser. Ele não era um poder só, ele estava falando, botando algo pessoal nessa palavra. Como é? Veja aí. Pode colocar, meu bem. Ó. Tá aqui, irmã Maísa, esse aqui é um PowerPoint que eu tenho sobre essa explicação. Aqui é a palavra allos, aqui é a palavra heteros. Todas as duas significam outro. Só que no grego tem 2 palavras para outro, como você está vendo, que são essas duas aqui. No português a gente sempre fala outro, assim, outro, né? No grego tem um outro que é da mesma espécie, semelhança, etc. E tem um outro que é diferente, é o heteros. Então, por exemplo, tem vários textos aqui que eu dou como exemplo, né? Aqui são allos, outro da mesma espécie. E aqui você vai ter João 14, outro discípulo, ou seja, porque o de cá era um discípulo igual, né? Se alguém lhe bater numa face, dá a outra que é igual, a outra face semelhante, né? Da face do amigo, não. Se alguém bater na sua face, você dá o outro lado que é igual. Então, o outro da mesma espécie, da mesma semelhança. Tem o héteros, e aí Paulo chega e diz assim, se alguém apresentar outro evangelho, ou seja, um evangelho diferente. Então, quando fala que o Espírito Santo é um outro, Jesus vai enviar um outro consolador, é outro igual, é aquele allos. E a expressão que você estava perguntando era essa daqui, parácletos. Parácletos significa consolador. Mas é a mesma palavra para advogado também, aqui, ó. Então, Jesus disse que ia rogar ao Pai e ele dará um outro consolador, mas é a mesma que se todavia alguém pecar, temos um parácletos, advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Ainda tem as expressões que é ekeinos, que é o pronome masculino,
Só que a palavra pneuma, espírito, é uma palavra neutra. Tem artigos para o neutro. No português não tem. Isso aqui não tem nada a ver com identidade de gênero, não. Tem classificação. Deixa eu gravar um áudio que fica melhor. Grava essa imagem que eu vou explicar o áudio disso daqui. Meu bem, acabei de te mandar o áudio. Manda para mim esse áudio. Ouça isso daqui. Você entendeu ou não? Você viu que Jesus, na hora que explicar, olha, é um consolador, mas é um igual a mim. Ele não estava falando que era alguém diferente, que era um poder. Era o quê? Era igual o quê? E Jesus tinha o quê? Forma. Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Forma. Estou mandando alguém igual a mim para ficar com vocês, que vai consolar vocês. Agora veja o resto eu mandei no seu pessoal, meu bem, para você receber o que o pastor já chegou aí, os dois, tá? Aí meu marido vai colocar o resto da explicação falada pelo pastor para que você possa compreender a grandeza disso e poder entender como o negócio é um pouco maior do que a gente imagina. Quando o pessoal por aí, vocês já devem ter ouvido falar, eu ouvi falar várias vezes, que o Espírito Santo era só um poder, ou era o Espírito de Deus, ou o Espírito de Jesus, que não é um ser. Não é isso que o pessoal fala? Veja só, o grande erro nosso é que a gente pensa numa pessoa. Quando você ouve falar que é pessoa, você pensa em corpo, braços, pernas. Sim ou não? Mas um cachorro também tem corpo, braços, sim ou não? E pernas. Mas ele não é uma pessoa. Sim ou não? Sim. Uma pessoa, mesmo sem braços e sem pernas, ainda é uma pessoa. É ou não é, gente? Espera aí, Deus não está querendo falar disso. Eu estou gostando que até a irmãzinha lá atrás está fazendo isso. Não, Deus não está querendo falar disso. Deus está falando do Espírito Santo como uma personalidade de um ser divino, não humano. Nossa ideia de um ser é como nós somos, mas diante de Deus é um ser divino. Como é que é esse ser divino? Pode colocar, meu bem, já conseguiu? Quando meu marido coloca aí, ouça então, o que vocês vão ouvir. Aí você tem, no português, por exemplo, cama. Cama é masculino ou feminino? Não tem nada a ver com sexo, tem que ver com o gênero da palavra, entendeu? Cama é uma palavra feminina, você não fala o cama, você fala a cama. Você fala mesa, a mesa. A cadeira é feminina. Lápis, o lápis. Caderno, o caderno. O sofá é uma palavra masculina. Mesmo terminando em a, sofá, mas é uma palavra masculina. Você não fala a sofá, fala o sofá. No grego, você tem o masculino, você tem o feminino e você tem o neutro, que é uma classe gramatical dentro da língua grega. Então, veja, pneuma é uma palavra neutra. E existem pronomes neutros. Só que, quando fala do Espírito Santo, curiosamente, João, ao invés de usar os pronomes neutros para falar do Espírito, né, para acompanhar a palavra pneuma, ele usa ekeinos, e ekeinos é uma palavra masculina. É um pronome como se fosse para acompanhar uma palavra masculina, ou seja, dizendo claramente que o Espírito Santo não é apenas uma força, uma energia, né? Ele usou uma palavra que é neutra, colocou um pronome masculino para dizer, mais ou menos como se João estivesse dizendo assim, ó, gente, isso aqui não é só uma palavra neutra, né? Trata-se de uma pessoa da divindade, por isso ele usa o pronome masculino, né? Vocês entenderam? Quando vai se falar a respeito do Espírito Santo, olha isso aqui agora. Quando vai falar a respeito do Espírito Santo, Jesus disse, um igual a mim, e este, usando um pronome que só se usa para pessoa, não para uma coisa. Entenderam isso ou não? Deus não usa como se fosse uma mesa, uma cadeira. Ele fala este, como se fosse um ser humano. Agora, olha isso daqui. Então Jesus fez uma comparação ali quando ele comentou com os discípulos. Ele deu uma identidade entre as duas personalidades. Ele disse, não vos deixarei órfãos. Voltarei para vós. Ele não estava falando da segunda vinda. Que volta era esse que ele ia fazer? Era a volta no quê?
No Espírito Santo. Ele não estava falando da segunda vinda dele. Ele estava falando da vinda do Espírito Santo. Eu vou voltar. O Espírito Santo era tão igual a Jesus que parecia que Jesus tinha voltado. Olha isso daqui agora. Jesus estava argumentando que aquele ser que ele enviaria seria igual a ele. Jesus e o Espírito Santo são o quê? Você já viu duas pessoas muito parecidas? Sim ou não? Dá uma olhada quem é quem aí. Você já viu pessoas tão parecidas que a própria mãe se assusta? Que a própria mãe fica, puxa vida, eu não sei se vocês sabem, mas eu era gêmea. Vocês sabiam disso? Tinha uma outra bebezinha dentro da minha mãe. Eu tinha uma irmãzinha, só que ela faleceu, eu fiquei. Mas eu era gêmea. Mas eu não sei se eu seria tão parecida. Olha que pessoa parecida. Olha esse outro aqui, olha essas duas pessoas. Super parecidas, não é? Muito difícil, você não encontra quase nada, a não ser a tatuagem, que mostra quem é quem. Olha agora, olha essas duas mulheres. Presta atenção. Eu estou fazendo isso para vocês verem que Jesus e o Espírito Santo são extremamente parecidos. Extremamente parecidos. Olha esses dois aqui. Dá uma olhada, gente. Que coisa tremenda de serem tão parecidos. Agora um caso mais curioso ainda. Dois irmãos idênticos casaram com duas irmãs idênticas. Olha esses bebês que nasceram. Totalmente idênticos. Totalmente idênticos. Era muito interessante observar isso aqui. No entanto, eu preciso fazer uma pergunta. Eles são parecidos, mas eles são as mesmas pessoas? Digital, DNA, tudo é diferente, sim ou não? São duas personalidades diferentes. Estas pessoas que vocês viram aqui também são iguais, mas elas são o quê? Personalidades diferentes. Sim ou não, gente? Embora até os filhinhos nascessem iguais, que isso aqui é uma coisa impressionante, acontecida pela ciência, eles estão tentando entender como é que pessoas com alelos diferentes, com genes diferentes, têm filhos tão iguais, né? Então, mas são pessoas diferentes, sim ou não? São. Olha isso aqui agora. A Igreja Apostólica observou que o Espírito Santo atuava igual a quem? Igual a Jesus. Atuava igual a Jesus. Se identificava no caráter e na missão igualzinho a Jesus. Lá em Atos é mostrado que o Espírito Santo e Jesus agiam igual. Da mesma forma. E os discípulos entendiam, é o próprio Jesus conosco. Agora, olha isso aqui. Presta atenção. Eles têm igualdade. A palavra de Deus que são poderes. Eu preciso falar agora um negócio muito sério. Ela não fala em trindade, a senhora White. Ela fala em divindade. Presta atenção. Diz que há 3 poderes no céu. Leia o texto comigo, vamos lá. Há 3 pessoas vivas pertencentes. O que é o trio celestial? O que 3 pessoas vivas? Olha que interessante. Leia de novo, vamos embora. Há 3... 1, 2, 3, vocês têm que ler. Há 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. E em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são... E esses poderes cooperarão com os súditos obedientes do céu em seus esforços para viver a nova vida em Cristo. Olha lá, eu preciso que vocês pensem aqui. Algumas pessoas estão pedindo um rebatismo, dizendo que não querem ser batizadas pelo nome do Espírito Santo, porque ele não existe. O que vocês entendem por esse texto? Como é que as pessoas têm que ser batizadas? Em nome de quem? Porque são as 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celestial. É interessante isso ou não? Então, agora continua, veja isso daqui agora. Jesus deixa explícito a personalidade do Espírito Santo no sermão que ele fez na despedida. E nós vamos analisar isso. Alguns pastores não gostam de usar a palavra pessoa, por isso que eu comentei com vocês. Porque quando a gente fala em pessoa, a primeira coisa que nos vem à cabeça é um corpo, né? Leia lá comigo. Animais têm corpo e não são pessoas. Pessoas sem membros ou corpo ainda são pessoas. A palavra pessoa não é apropriada para determinar o que eu quero dizer aqui. A palavra correta é personalidade. Quais são as características de uma personalidade? Vai lá, ó. Quais são os elementos fundamentais de uma personalidade? Quais são?
Um poder pode ter vontade? Um poder tem vontade? Respondam para mim. Poder tem vontade? Poder tem sentimento? Poder tem fala? Poder tem escolha? Não é interessante isso? Outra coisa. As pessoas que não creem no Espírito Santo, elas falam que ele é só um poder. Mas ali no texto anterior, que é esse daqui, olha esse texto, diz que há 3 poderes. 3 poderes. Estes poderes, de quem que ela está falando? De quem que ela está falando? Olha para cá agora. Porque só o Espírito Santo é visto como um poder se ela fala que os outros também são poderes. Gostei da cara de vocês agora. Você está entendendo o que eu estou perguntando? O pessoal pega na gente dizendo assim, mas ele é chamado de poder. Fala, mas Jesus também é chamado de poder e você acredita nele como pessoa. Deus também é chamado de poder e você acredita nele como pessoa. Não é interessante isso? Olha lá, vai avante agora, observe. Então, quais são as características de uma personalidade? Vontade, sentimento, e fala e escolha. Vamos entender mais isso aqui agora. Quem está com Romanos 8, 27? Eu distribuí os papeizinhos, rapidinho. Quem está com Romanos 8, 27? Quem é que está? Ok, você, Joana. Então, você abre em Romanos 8, 27 e veja se o Espírito Santo, biblicamente, tem mente. Veja, Romanos 8, 27. Bem alto, eu quero que você fale bem alto, Joana, o mais alto que você puder e compassadamente. Vamos lá, pode falar, por favor, Joana? Vai lá. Pode falar, Romanos 8, 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Olha para cá. Um poder tem mente? Responde. A Bíblia não acabou de dizer que ele tem mente, sim ou não? Sim. Agora lá em 1 Coríntios 12, 11. Quem está com esse texto? 1 Coríntios 12, 11, você, irmão? Vamos ver, porque diz que ele tem livre-arbítrio, tem capacidade de escolha. Vai lá, por favor, faça isso. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Como é que é? Então, ele escolhe e reparte como quiser. Poder tem capacidade de escolha? Digam para mim, gente. Não. Em Efésios 4:30 diz que ele tem sentimento. Poder tem sentimento, senhores? Então, vai de novo. Leia para mim biblicamente o que é isso. Pode ler bem alto. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Se pode ser entristecido é porque tem sentimento, sim ou não? Então ele fala, ele ensina. Um poder não faz nada disso, senhores. Vocês entenderam isso? Um poder não faz nada disso. O Espírito Santo tem elementos fundamentais de uma pessoa. Elementos fundamentais. E Jesus quebra a regra da concordância gramatical do verbo, do grego, quando ele diz assim, ele, aquele Espírito, ele dá uma ideia de que está falando de um ser que pensa, que age. Olha que coisa interessante. Suas indicações que ele está falando é de uma personalidade quando Jesus se refere ao Espírito Santo. Nenhuma vez só como um poder. Olha isso aqui. Vamos ler juntos aqui. Mas, quando vier aquele... Leia comigo. Mas, quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Dá uma olhada nesse texto. Está falando de quem? Do Espírito Santo, sim ou não? Espera aí. Vejam tanto de verbos para classificar o Espírito Santo que foi usado por Jesus. Ele disse, ele vai guiar um poder, olha lá, ele vai falar, ele vai dizer o que tiver ouvido. Um poder faz isso? Respondam, gente. Ele vai anunciar o que há de vir. Presta atenção, o que há de vir. Ele sabe tudo, isso mostra onisciência. Ele vai dizer o que há de vir, ele fala profecias. Ele vai anunciar o que há de vir. Um poder faz isso, gente? Não. Ele entende tudo de doutrina, ele entende tudo de história, ele é um PhD em história,
Ele é o maior mestre em tudo. O que expressam estes verbos? Interações pessoais, ações, atividades. Então, se fosse um poder, jamais poderia se dizer disso dele. Entendeu? Mostra ações entre um e outro. Um poder não faz isso. Entenderam ou não? Compreenderam? Compreendeu, Alice? Eu preciso que você entenda. Olha isso aqui agora. Jesus categoricamente apresenta o Espírito Santo como uma personalidade. São João 14, 26 diz que ele vai ensinar-nos. Em São João 15, 26 ele diz que ele dá testemunho do próprio Cristo. Um poder dá testemunho, respondam. São João 16, 8 diz que ele vai convencer do pecado. Em São João 16, 14 diz que vai glorificar-me, vai anunciar as coisas que hão de vir. Olha lá, o que expressam esses verbos? Leia lá. Atividade. 1, 2, 3. Atividades, ações. E essas atividades não podem ser executadas por um mero poder. Somente uma pessoa pode empreendê-los. Entenderam isso? Sim ou não? Então, o Espírito Santo é uma personalidade. Agora, após o Pentecostes, o Espírito Santo é apresentado de uma maneira plena do que ele fazia, diferente do que fazia antes. Como é isso? Não é apresentado como um mero poder, como lá no Velho Testamento. Após o Pentecostes, olha, Jesus apresenta agora ele na sua plenitude. É também um poder, mas principalmente uma pessoa, uma personalidade. Não somente isso, ele também é Deus. Você tem que pensar nisso. Vamos entender como. Presta atenção. Espírito Santo é divino. É Deus. No discurso da despedida, Jesus falou que o Espírito Santo vai habitar com seu povo por quanto tempo? Isso é situação de quem? De ser, de um poder ou de um Deus? Um Deus é capaz disso, de habitar para sempre. Não é interessante isso? Por quanto tempo? Isso mostra onipresença, é para sempre. Isto é profecia. Outra coisa, em São João 14, 16, ele disse, vai te ensinar as coisas que hão de vir. Isso é atributo só de Deus. Jesus o trata como autor do novo nascimento. Ele fala assim, você tem que nascer da água e do quê? Então ele diz que ele é responsável pelo nascimento, do novo nascimento dos seres humanos. Um poder faz isso? Um poder faz isso, gente? Não. Nascido de Deus, o Espírito faz nascer. São ações exclusivas de Deus. A experiência de Ananias e Safira, vocês se lembram que a gente estudou esses dias? Ali Pedro diz assim, você não mentiu só aos homens, você mentiu a quem? E depois diz, você mentiu a Deus. A prova de que o Espírito Santo é? Deus. Olha lá. Jesus imprime ao Espírito Santo um caráter pessoal, igual a ele, e diz que é Deus. Isso está pronto. Agora em São João 16, 7, presta atenção numa outra coisa importante. Pega a Bíblia, tá aí. Você precisa da Bíblia na mão. São João 16, 7. Pega lá. Dá uma olhadinha o que é outra coisa que Deus ensina, que o Senhor Jesus ensina sobre o Espírito Santo. São João 16 é uma coisa interessante. Os discípulos estavam chateados porque Jesus ia embora, mas ele está falando, vai ter uma vantagem eu ir. Eu vou esperar vocês acharem para vocês pegarem essa parte da compreensão. A primeira coisa que Jesus faz, Léo, ao explicar em São João 14, 15 e 16, quando ele está dizendo, tchau, eu estou indo embora, ele explica, vocês não vão ficar órfãos, vou mandar outro igual a mim. Não foi isso? Mas ainda ele diz mais uma coisa. O que ele diz? Ele diz, convém que eu vá, é bom que eu vá. Porque se eu não for, quem que não virá? Peraí. Ele está dizendo que não iria mandar se ele não fosse primeiro. Qual era a vantagem de Jesus e o Espírito Santo vir? Porque ele falou, convém, vai ser uma vantagem para vocês. Quer ver por quê? Vou dizer a verdade, eu vou dizer uma verdade para vocês. Convém que eu vá. Convém é uma vantagem. Olha lá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando ele vier, olha, mas quando eu for, eu vou fazer o quê? Já pode ir agora, vai lá. Eu já cheguei, agora você vai. Quando eu for, eu vou enviar. Não foi isso que ele disse? Quando ele chegou lá, ele fez o quê? Enviou, tá? Agora presta atenção porque que isso era tão bom. Gente, é muito legal isso. Quer ler? Vamos ver o texto? Olha como é bom ter a mensagem da senhora White. Vamos ler juntos por que é tão importante? Tinha mais vantagem em Jesus ir do que ficar, sabia? Tinha mais vantagem em Jesus ir do que Jesus ficar com eles. Por quê? Quer ver agora? Vamos lá. Ao transpor as portas celestiais. Gente,
Se vocês não me ajudarem, eu vou ficar sem voz. Vocês querem que eu fique sem voz? Então me ajudam, bora. Ao transpor as portas celestiais, foi Jesus entronizado em meio à adoração dos anjos. Tão logo foi essa cerimônia concluída, o Espírito Santo desceu em ricas torrentes sobre os discípulos e Cristo foi de fato glorificado com aquela glória que tinha com o Pai desde toda a eternidade. Olha que coisa linda! Vocês entenderam isso, sim ou não? Agora o principal, leia o resto. O derramamento pentecostal foi uma comunicação do céu de que a conformação do Redentor foi o quê? Aceita. Continua agora. De conformidade com sua promessa, Jesus enviara do céu o Espírito Santo sobre seus seguidores, em sinal de que ele, como sacerdote e rei, recebera todo o poder no céu e na terra, tornando-se ungido sobre o seu povo. Aleluia! O que foi que aconteceu quando o Espírito Santo caiu sobre o povo de Deus no Pentecostes? O que aconteceu? Um boom na igreja. Sim ou não? Se Jesus não tivesse ido, ele não teria mandado. Ele disse, então vai ser uma vantagem para vocês eu ir. Porque quando eu for, eu vou enviar para vocês. E o que vai acontecer com a igreja? Vamos entender o que foi que aconteceu? Olha aqui. Eu preciso ir para que ele venha. Era isso que Jesus estava dizendo. Jesus escolheu o Espírito Santo para ser um representante seu na terra, após a sua ida para outra função lá no céu. E essa é a nova função do Espírito Santo após o Pentecostes. Olha que legal! Vocês gostaram disso ou não gostaram? Olha aqui, ó. O Espírito Santo tinha uma ação até Jesus entrar no céu. Quando Jesus entra no céu, muda a ação, o trabalho de quem? Quando Jesus entra no céu, o trabalho de quem muda? Do Espírito Santo. Aqui na terra ele começa o quê? Eu sou o representante de Jesus aqui, eu tenho autoridade sobre todos vocês e eu sou o dono da igreja agora. Vocês sabiam que a igreja é do Espírito Santo? Vocês sabiam? Ao estudar isso hoje eu entendi melhor quando diz que atos não são dos apóstolos, atos são do Espírito Santo. Uma nova função para Jesus no céu e uma nova função para o Espírito Santo na terra. Não é maravilhoso? Olha avante, olha isso aqui agora. Ó. Ele, quem é ele? O Espírito Santo é o representante de Jesus. E o Pentecostes foi a posse do trabalho do Espírito Santo como representante. Vocês sabiam disso? A posse do trabalho, olha lá. É a inauguração de uma nova função do Espírito Santo, de uma nova obra poderosa que ele tem para operar frente a Jesus Cristo. Francisco não é representante de Jesus. Quem é o representante de Jesus? Nunca foi Francisco. Jesus diz que o representante dele nessa terra é o único e verdadeiro vigário, ou representante de Cristo aqui na terra, é quem? Espírito Santo, representante de Jesus aqui na terra. Não é interessante isso? Avante, olha isso aqui agora. O derramamento pentecostal, como é que foi o derramamento pentecostal? Lembra? Descendo sobre os discípulos, não foi? O que aconteceu com Pedro daquele dia em diante? Jesus estava dizendo, eu tive 3 anos e meio com vocês, agora eu vou mandar o que não vai ficar para sempre. Gente, é maravilhoso demais. Pedro, você é um aqui. Agora, quando o Espírito Santo vier, ele vai fazer de você algo que você nunca foi. Gente, é muito grande. Olha isso aqui. O derramamento pentecostal foi a anunciação de que Jesus foi aceito no céu. Está claro isso para vocês? Avante. Agora Jesus precisava ser aceito aonde? Na terra também. E quem que veio para fazer esse trabalho? Para onde? Para todas as nações. Ao Espírito Santo foi entregue a administração da igreja apostólica, que ele tem que dirigir até a volta de Jesus. Ele é o que dirige a igreja. Vocês ouviram isso aqui? Para entregar a igreja para Jesus. E foi um sucesso quando o Espírito Santo chegou aqui. Por quê? Foi um sucesso. Os discípulos, quando aceitaram, tá bom, eu quero o Espírito Santo. O que aconteceu? 5.000 pessoas num dia com uma pregação. Foi ou não foi, gente? Se nós aceitarmos quem dirige aqui a igreja, sendo o Espírito Santo, vai acontecer o que conosco, gente?
Olha lá, e foi um sucesso, porque eles aceitaram a liderança do Espírito Santo como líder da igreja apostólica. Por isso venceram, por isso foram batizados 5.000 num dia. O Espírito Santo ia na frente, ele dizia, vai para lá, vem para cá, faz isso. O caminho era preparado pelo Espírito Santo, ele fala e ele tem uma nova função. Entenderam? Sim ou não? Vocês entenderam isso, queridos? Sim. Tem que pregar isso, Clarinha, eu quero ver você pregando isso. Vocês ouviram? Olha isso aqui agora. Qual a vantagem de Jesus ir para o Espírito Santo vir? Qual é a vantagem? Foi lá no sermão da despedida. Qual é a vantagem? Eu rogarei ao Pai, ele enviará. Tá, mas qual é a vantagem? Ele estará para sempre. Gente, você pode imaginar onde está o Espírito Santo agora. Eu fico imaginando ele olhando para o seu rosto e rindo. Aonde está? Olha aqui, ele estará para sempre convosco. Seria para todos os que... Isso não significa que era só para a gente, não. Era para todos que viessem acreditar no Senhor para sempre. Para todos os tempos. Todas as pessoas. Seria para todos, irmão. Olha isso aqui agora. Gente, dá uma olhada nisso aqui para vocês verem que bonito. Eu acho esse um dos textos mais fantásticos que se pode ler sobre o Espírito Santo. Ó. Em todos... Gente, lê comigo isso aqui. Leia compassadamente. Em todos os tempos e lugares. Em quantos lugares? Em quantos tempos? Em quantos lugares? Gente, olha isso. Em todos os tempos e lugares. Em todas as dores e aflições. Quando a perspectiva se figura sombria e cheia de perplexidade, o futuro. E nos sentimos desamparados e sós, o Consolador será enviado à resposta da oração da fé. O que você acha disso? Olha lá, o que mais? As circunstâncias podem nos separar de todos os amigos terrestres. Nenhuma, porém, nem mesmo a distância pode nos separar do celeste Consolador. Amém, queridos? Avante, onde quer que estejamos, aonde quer que vamos, Ele se encontra sempre à nossa direita. Para fazer o quê? Apoiar, suster, erguer e animar. Glória ao nome do Senhor. Você tem como fugir do seu espírito? Para onde eu irei do teu espírito? E para onde fugirei da tua face? Não é? Não tem onde você ir, que o Espírito de Deus não vai estar. E não pense que ele está lá com um caderninho achando um defeito seu. Ele está tentando fazer o quê? Apoiar, sustentar, erguer e animar você. Você ouviu isso? Esse é o trabalho que Jesus fazia, sim ou não? É o trabalho que o Espírito Santo faz agora. Ele está para fazer. O Consolador faz isso. Essa é a ação do Consolador na sua vida. É a ação do Consolador na vida daqueles que ele disse vai estar para sempre convosco. E ainda disse uma outra coisa, olha lá, uma coisa mais linda ainda, eu quero destacar. Em São João 7,38 ele diz assim, vai lá, abre sua Bíblia, São João 7, todo mundo, vocês têm que ler com o olho de vocês. Vocês que estão em casa, vocês precisam ler isso aí. São João 7, vai lá, todos vocês, não deixa de abrir a Bíblia não. Eu sei que você pode estar pensando assim, mas eu prefiro ouvir vocês aí. Abre, por favor. Olha só que coisa linda. Ele diz que uma outra coisa aconteceria, não era só ser ajudado. A pessoa não ia ser só ajudada, algo aconteceria com ela quando o Espírito Santo, o Consolador, viesse. O que iria acontecer? Olha o que diz aí. Gente, o verso 38. De capítulo 7. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, o que vai acontecer? Rios de água viva correrão de seu ventre. Olhe para cá. O que ia sair da pessoa? Água viva. Água flui para o outro, resultado de sua fé. A gente serve ao outro com água viva. Olha que coisa linda. Isso fala de uma bênção mundial futura. Não pense que era só você que ia fazer isso. A igreja iria oferecer uma bênção mundial para o planeta. Agora vem uma coisa, ó. E como isso aconteceu? Isso aconteceu depois do Pentecostes. Sim ou não? Sim ou não? Agora, uma outra coisa você vai se assustar agora. Presta atenção. O que muda e o que não muda na atuação do Espírito Santo a partir do Pentecostes? Aqui vem a maior descoberta que eu tive ao estudar esse sermão. Quer ouvir uma coisa? Antes de Jesus vir à terra, a quem Deus tinha dado a responsabilidade de resolver e ser a pregação e o poder de Deus nessa terra? A quem que era dado a responsabilidade das coisas celestes? Antes de Jesus vir.
Ao povo de Israel era dado a uma nação, sim ou não? Deus tinha dado para uma nação a responsabilidade de sua lei, das coisas relacionadas à sua religião, sim ou não? E após o Pentecostes? Não! Vocês vão se assustar agora. Gente, antes do Pentecostes, quem que era responsabilizado para levar avante a mensagem de Deus? A nação de Israel, sim ou não? Israel tinha essa nação. Mas Israel jogou fora essa oportunidade. E depois disso é quem? Te assusta agora. Olha aqui, ó. Você pode receber o Espírito Santo de Deus de duas maneiras. Para salvação e para que mais? Capacitação. Olha aqui. O que não muda? O método de salvação. Tanto no Velho Testamento quanto no Novo. O método de salvação é quem? Jesus, né? Sim ou não? Mas o que muda depois do Pentecostes? A missão muda. Olha aqui. As pessoas se tornariam fonte de água para quantas pessoas? Para todos. Agora não era mais uma nação que deveria agir e levar água para o mundo. Quem deveria levar a água para o mundo? Quem que agora leva a água para o mundo? Não é mais uma nação. É quem? Cada uma das pessoas. Agora a responsabilidade era individual, não era mais por nação. Pessoas serão rios para o mundo receber. Seres humanos seriam rios para alimentar o mundo. De vocês vai brotar água. Não é mais de uma nação, é de um por um agora. Por isso que Jesus disse assim, ó, no passado os líderes da nação israelita eram capacitados para serem instrumentos de salvação para as nações do mundo. Agora, Deus dá o mesmo Espírito para quem? Para pessoas, para serem representantes de Jesus onde quer que vá. Por isso Joel 2. Joel 2 vai cair em quantas pessoas? Para que Joel 2? Agora, Pedro mesmo disse, ó, o que vocês estão vendo aqui acontecer é o que está lá em Joel. Agora a gente tem condição de ir para toda parte do mundo. A gente pode fazer esse trabalho em qualquer canto. O método de evangelismo muda de nação para uma pessoa. Muda da nação para quantas pessoas? Por isso é que você é chamado de sacerdote de agora em diante. Depois do Pentecostes, a ênfase é no indivíduo e não na nação. Antes, a ênfase era na nação e não no indivíduo. Agora, depois do Pentecostes, a ênfase é em quem? No indivíduo. Entenderam? Sim ou não? Agora, o Espírito Santo vai em quem? Em você separadamente. E isso me enche o coração. A partir do Pentecostes, a missão é privilégio de todos. O plano divino é o indivíduo para alcançar o pecador agora. Qual é o plano de Deus depois do Pentecostes? O indivíduo alcança o pecador. O indivíduo, não é mais a nação judaica que alcança. Quem mais alcança agora? Quem, gente? Cada um, o indivíduo. O indivíduo. O indivíduo. Por isso vai cair sobre todos. Não somente ir com a mensagem do Evangelho, mas com o poder do Espírito Santo. O Pentecoste foi o cumprimento da promessa da capacitação pelo Espírito Santo e o início do sacerdote de todos os crentes como novo método de missão dado por Jesus Cristo. Após a morte de Jesus, o método do Senhor é pessoa vai atrás de pessoa. Pessoa vai atrás de gente. Pessoa é cheia do Espírito. Pessoa agora pode ser cheia do Espírito Santo. Não é maravilhoso isso? Enquanto Jesus intercede no céu, nós fazemos o que na terra? Intercedemos pelas pessoas na terra. De certa forma, você faz o mesmo trabalho que o Espírito Santo. Por quê? Cuidado quando você vê alguém em pecado e você coloca uma acusação sobre a pessoa. Porque você não está fazendo o que Jesus faz quando alguém peca. O que Jesus faz quando alguém peca? Intercede por ela. Sim ou não? Sim. Quando a gente acusa, a gente está fazendo o trabalho de quem? Você é intercessor de quem? Que tipo de intercessor você é? Olha isso aqui agora. Gente, vai aqui um texto maravilhoso. Gente, segundo os especialistas aí, tem 33.830 religiões cristãs. E mais as outras religiões
cristãs do planeta aí que não são cristãs, né? Agora, leia o que Jesus disse aí que vai acontecer. Leia, vamos lá. Aqueles, vamos lá, 1, 2, 3. Aqueles que Cristo louva no juízo, talvez tenham conhecido pouco de teologia, mas nutriram o quê? Nutriram o quê, gente? Qual é o princípio da Bíblia? Qual é o princípio da religião adventista? Vocês pensam que é vestir uma roupa comprida, não comer carne, guardador de sábado? Vocês pensam que é isso? Qual é o princípio principal da nossa fé? Salvar o planeta, gente, é salvação. Estes outros são atos que fazemos. Se não tiver no coração, não funciona nada. Não adianta atos mortos. Vocês estão entendendo? Não se faz este esquecendo aqueles. Então veja, qual é o princípio da igreja adventista? Salvar, salvar, salvar. Esse é o princípio da igreja adventista. Qual é o princípio do evangelho, Eliane? Salvar. Se não for isso, não adianta. Tudo que a gente faz tem que ser para salvar. Olha isso aqui agora, presta atenção. Mediante a influência do Divino Espírito, foram uma bênção para os que os cercavam. Quem que foi uma bênção mediante os que não tinham, sabiam um pouco de teologia, mas nutriam seus princípios? Olha isso aqui agora. Mesmo entre quem? Mesmo entre quem, gente? Quem são os gentios? Pensa aí. Igreja, de qualquer igreja aí, católicos, não sei o quê, né? A gente não acha que eles são gentios? Porque não conhece toda a verdade. Mesmo entre os gentios, o quê? Vai lá. Existem pessoas que têm cultivado o espírito de bondade. Antes de lhe haverem caído aos ouvidos as palavras da vida, acolheram com simpatia quem? Os missionários, servindo-lhe os mesmos com perigo da própria vida. Há entre os gentios almas que servem a Deus ignorantemente, a quem a luz nunca foi levada por instrumentos humanos. Todavia o quê? Não o quê, gente? Eles não irão perecer. Olha isso aqui agora. Não perecerão. Conquanto ignorantes da lei escrita de Deus, ouviram sua voz a falar-lhe por meio da natureza e fizeram aquilo que a lei requeria. Suas obras testificam que o Espírito lhes tocou o coração e são reconhecidos como filhos de Deus. O Espírito Santo toca os gentios, sim ou não? Sim. E eles fazem às vezes um trabalho maior que o seu e o meu, sim ou não? Sim. Meus irmãos, nós vamos ver o maior poder do Espírito Santo do que você já viu em toda a tua vida daqui para frente. Deus vai se mover naquelas pessoas. O Espírito Santo se moverá naquelas pessoas. Olha lá, logo estas pessoas serão alcançadas pelos sacerdotes. Quem são os sacerdotes? Mas a gente lá nas igrejas equivocadas que já são filhos de Deus. Como é que você sabe que alguém é sincero? Quando lê a verdade, ouve a verdade e fala, entendi, eu quero isso para mim. Vou mudar de vida. E haverá maior e mais poderosa manifestação da ação do Espírito de Deus do que houve no Pentecostes. Aí você vai ver. Você vai ver coisas maiores do que aconteceram com Pedro, maior do que aconteceu com os discípulos, que até a sombra destes homens curava pessoas. Diz que será maior. Quem está disposto a deixar qualquer coisa para servir ao Senhor? Gente, olha isso aqui muito sério. O Senhor Deus disse que quem entrasse o poder do Espírito seria um rio de água. Que água estamos distribuindo por aí? Existe diferença entre água e mágoa. O que é mágoa? Má água. O que é mágoa, gente? Guarda alguma coisa, guarda uma ira, guarda uma chateação, e é isso que distribui, fala um para o outro, mágoa. Gente, o que é que você está distribuindo? Quando é o verdadeiro batismo do Espírito Santo, você entrega água. Quando não é o batismo do Espírito Santo, você entrega mágoa. Má água. O que você está distribuindo? Como é para você, meu bem? Como é para você? Como é isso? Gente, leia comigo aqui. Vamos lá. 1, 2, 3. O poder de Deus na terceira pessoa. Leia comigo. O príncipe da potestade do mal. Quem é o príncipe da potestade do mal? Vamos lá. O príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus, nem quem? Quem é que vence o inimigo? Por isso que o diabo não quer que a gente acredite que o Espírito Santo existe.
Porque ele sabe que ele só pode ser vencido nesse poder. Satanás é sujo, né? E pega aqueles que estudam pouco. Pega aquelas pessoas que não param para pensar. Isso tem me feito pensar muito. E essa série do Espírito Santo me fez pensar também. Olha isso aqui agora. Leia. O Espírito Santo... Gente, quem está escrevendo isso? Manuscrito 20 de 1906. Leia. O Espírito Santo tem personalidade. Do contrário, não poderia testificar ao nosso espírito e com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Deve ser também uma pessoa divina. O que é a diferença entre uma pessoa humana e uma pessoa divina? Você entende o que é uma pessoa humana, mas pessoa divina, só Deus entende. Mas é uma pessoa divina. Por isso que no início eu falei para vocês. Ele é uma pessoa, mas é uma pessoa divina. Tem atributos deles que o ser humano não tem. Vai lá. Vamos ler de novo ali. Deve ser também uma pessoa divina. Continua. Do contrário, não poderia prescrutar os segredos que jazem ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito. Entenderam isso? Sim ou não? Olha isso aqui, olha esse outro texto. Vamos lá. Os eternos dignatários da Trindade. Leia aí. Os eternos dignatários. Eternos. O que você entende por eternos? Os eternos dignatários dignatários celestes. Deus, Cristo e o Espírito Santo. Munindo-os aos discípulos, né, de energia sobre-humana, avançariam com eles para a obra e convenceriam o mundo do pecado. Quem está conosco na batalha? Não é fantástico ver isso? Sim ou não, senhores? É fantástico ver isso. Olha esse outro texto. Personalidade do Espírito Santo. Vamos entender? Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por estes terrenos. O que vocês acham disso? O que vocês acham disso? É bom ver isso? É bom ou não é? Acalma. Essa é a intenção de Deus. Olha esse outro texto aqui. Vai lá, 1, 2, 3. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua evidência. Que tal? Gostaram? Quem está falando isso? Não sou eu. Avante. Leia isso aqui. Em cooperação aos 3 poderes mais altos. Leia isso aqui. Cumpre-nos cooperar com os 3 poderes mais altos no céu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estes poderes operarão por meio de nós, fazendo-nos coopereiros de Deus. Glória ao nome do Senhor. Você quer isso na sua vida? Você quer ou não? Você quer pedir ao Senhor que o Senhor faça na sua vida e na sua história o que precisa ser feito? Imagine que está do nosso lado alguém que não tem como perder. Jesus está fazendo uma obra no céu e Ele está fazendo uma obra na terra. Enquanto Jesus leva avante o plano da redenção, o Senhor Deus está aqui na pessoa do Espírito Santo, fazendo um trabalho aqui na terra. Glória ao nome do Senhor. Qual é o trabalho? Como cooperadores, obreiros de Deus, estamos ajudando o Espírito Santo a levar avante a sua igreja. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Você acredita nisso? Sim ou não? Eu creio. Eu creio. Você é co-obreiro. O que significa co-obreiro? Ó, só para você, quer um resumo? Olha que interessante. Antes de Jesus vir à terra, o Espírito Santo era só visto como um poder. Quando Jesus foi embora daqui, ele disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. O que ele estava querendo dizer? Que ele nunca tinha vindo antes? O que ele estava querendo dizer? Que ele não tinha vindo na sua plenitude e que agora ele mandaria na sua plenitude. Então, quando Jesus entra no céu e é entronizado, começa um novo trabalho, quem que ele envia para dirigir a igreja? O Espírito Santo. Após
Jesus subir ao céu, tem que acontecer o Pentecostes, imediatamente. Por quê? Era a entronização de Jesus. Começa um trabalho de Jesus lá e começa uma outra fase do Espírito Santo na terra. Agora eu assumo o poder, porque meu Jesus está no céu e eu assumo o poder agora. Agora sim, ele comanda a igreja. E ele faz mais o que nem quem trabalha. Se tornam fontes de água, não de mágoa, de água viva, para dar ao mundo. Você quer isso? Quer? Quer pedir ao Senhor, Senhor, faça isso comigo. Sem isso eu não consigo, sem isso eu não posso. Quer pedir isso ao Senhor? Você entende por que o diabo fica distribuindo misérias entre nós? Por que ele faz a gente se envolver com coisas que não prestam? Faz a gente se envolver com sentimentos ruins? Porque aí você fica envolvido na mágoa e não no que o Espírito Santo quer que você faça. Você entendeu a seriedade disso? Só caindo de joelhos agora vai poder mudar. Só caindo de joelhos. Caia de joelhos, peça, Senhor, me ajude. Por isso que antes de cantar eu queria te pedir para você ajoelhar. Você quer se ajoelhar comigo? Antes de cantar o último hino. Peça ao Senhor, Senhor, eu preciso da tua força. Eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua bênção, eu preciso do teu poder, Senhor. Hoje às 16 horas, você que está me ouvindo, eu vou estar na live lá com o Gabriel Estevão. Lembra dele? Eu vou estar numa live às 16 horas hoje. E nessa live que nós vamos fazer, nós vamos estudar sobre a vida devocional dos remanescentes. Como é que Deus vai conseguir preparar alguém? Quais são as distrações que o diabo coloca na nossa frente? O que é que ele faz para tirar de nós a chance que já temos? Ele nunca vai agir com você do jeito que você está pensando. Ele vai agir exatamente do jeito que você nunca imaginou. Ele vai pegar o teu ponto fraco, vai judiar você no teu ponto fraco. E você precisa estar firme. Tem como vencer isso. Existe um jeito de fazer isso dar certo. E é isso que eu vou ensinar hoje às 16 horas na live. Você tem que estar lá. Chama seus irmãos, chama seus amigos, chama todo mundo. Queria que todo mundo do nosso canal estivesse lá. Você tem que estar preparado para Jesus voltar. O poder do Espírito de Deus tem que estar na sua vida. Caia de joelhos agora. Vamos clamar ao Senhor juntos. Vamos lá. Santo Deus e amado Pai, eu não tenho outro bem além do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. Eu rogo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor se faça presente em nossa vida. Nós não temos força por nós mesmos. Nós nos achamos sábios aos nossos próprios olhos. Achamos que entendemos alguma coisa, Senhor. Achamos que estamos no controle, Pai Santo. Pai de amor, em nome de Jesus, arranca de nós o que nos impede de receber a plenitude do Espírito Santo. Organiza a nossa mente, organiza a nossa vida, organiza a nossa história. Ajuda-nos, Pai Santo, para sermos aquilo que o Senhor pensou, em nome de Jesus. É por causa dele que eu rogo, em nome de Jesus. É confiando nele que eu rogo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Vamos cantar o hino que cantamos no início? Vamos lá? O hino que cantamos no início, que seja realidade na sua vida. Fique em pé e vamos cantar. Após Pentecostes, você individualmente é sacerdote de Deus para levar a mensagem avante. E o Espírito de Deus estará com você, se você assim o quiser. Peça, peça, peça. Há muito de Deus a seu favor. Peça, clame ao Senhor. Toda e qualquer miséria pode ser vencida pelo poder do Espírito Santo. Satanás, ele é vencido quando o Espírito Santo trabalha. Peça isso agora. Peça em nome de Jesus. Santo Deus e Pai, louvamos o Teu nome por esse culto. Te pedimos que abençoe as pessoas que estão em casa. Reorganiza a nossa vida. Nos ajude a ver as coisas como o Senhor vê. Não nos permita viver sem Teu Espírito. Queremos o Espírito Santo em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.